Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Caroline e hoje eu vim falar sobre um versículo de esperança e como Deus age de repente na nossa situação e como não podemos ficar tristes ou desfalecer ou ficar pensando coisas negativas, mas temos que louvar a Deus e buscá-lo em oração. Bom, para começar, eu quero ler aqui um versículo de Romanos, Atos dos Apóstolos 16, em que é Paulo e Silas, tá? Que tá nessa situação aqui. Eles vão para um lugar de oração e eles encontram uma escrava que ela tinha um espírito de adivinhação. Essa escrava, ao ver Paulo e Silas, ela fica seguindo eles por vários dias e ela ficava repetindo tipo isso aqui, ó. Cadê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela ficava gritando isso e seguindo Silas e Paulo. E aí, Paulo, ele meio que, tipo assim, ele se cansa disso. E aí, ele pega e fala bem assim. Ele fica indignado, né? Ele volta-se a ela e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. E aí, percebendo que o lucro, os senhores dessa escrava, percebendo que eles tinham perdido o lucro com ela, porque ela realizava várias adivinhações para eles e fazia muito dinheiro, eles pegam Silas e Paulo e levam para os senhores lá, o povo que decidia as coisas, seriam os magistrados, né? E ele fala que eles eram judeus, sendo que Paulo era romano. Ele fala que Paulo e Silas eram judeus, estavam ensinando costumes que eles não seguiam. E aí nisso, Paulo e Silas é açoitado severamente e depois presos em um tronco e numa cela, né? E aí nisso, gente, por volta da meia-noite, eles estavam presos, eles começam a louvar a Deus, que todo mundo na prisão ouve. Começa a louvar e a orar a Deus. E aí, de repente, tá? Aí agora a gente vai aqui para o versículo 26, que fala assim: De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E aí, gente, que esse versículo nos traz? Ele nos traz que a gente não pode ficar abalado quando situações ruins acontecem com a gente. A gente precisa buscar a Deus mais do que nunca. É para onde a gente deve correr, entendeu? Porque a gente precisa do Senhor. A gente precisa do Senhor quando a gente faz algo ruim. A gente precisa do Senhor quando a gente faz algo bom. A gente precisa do Senhor a todo momento. Sabe o que é a todo momento? A todo momento. A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que buscar os conselhos de Deus. Se a gente faz uma coisa que a gente não sabe se é certo ou errado, a gente busca a Deus. Se a gente faz uma coisa que a gente sabe que é errada, a gente busca a Deus. Se a gente faz uma coisa que a gente sabe que é certa, a gente busca a Deus. Porque é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Então, é bem importante que você louve ao nome do Senhor, que você busque Ele, que você ore. E Deus, Ele vai cuidar de você. Entendeu? Deus vai realizar milagres inimagináveis na sua vida. Tudo que você precisa é crer. Continue acreditando, continue buscando, porque é Deus quem salva. É Deus quem liberta, é Deus quem traz a verdade, é Deus quem traz a luz. Então, eu gostaria de finalizar com um versículo de Romanos 15, 13, que fala: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que vocês transbordem de esperança. E Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. É isso, gente. Obrigada a todos que assistiram. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e uma ótima semana abençoada. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Até mais. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa.